Olá, alunos do terceiro ano. Eu sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências nós vamos dar continuidade ao que a gente viu na aula passada. As aulas anteriores a gente começou a estudar um pouquinho sobre as plantas, conhecer o ciclo de vida e algumas características. A aula de hoje é a nossa terceira aula sobre plantas. Hoje nós vamos estudar os processos reprodutivos, ok? Data de hoje, 15 de dezembro. Vamos lá. Então, para a gente iniciar nossa aula, eu já separei logo o material que a gente vai utilizar no final da aula. No final da aula, a gente vai fazer uma atividade do livro. Então, vocês já deixam aí do ladinho o livro de ciências, o caderno, o lápis e a borracha, que a gente vai utilizar esse material depois do nosso estudo, no finalzinho da aula. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a habilidade de conhecer o processo reprodutivo das plantas, através de sementes e através de processos de polinização. Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Os processos reprodutivos com e sem semente e conhecer o que é a polinização, ok? Então, vamos lá. Reprodução das plantas. Como já vimos, as plantas têm um ciclo de vida. Então, a gente estudou nas aulas anteriores que toda planta, ela nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz e depois morre. Esse é o ciclo de vida, que é semelhante ao dos animais. Então, as plantas nascem, crescem, se tornam adultas, podem se reproduzir e depois morrem. Nesse ciclo de vida, a reprodução das plantas podem acontecer de maneiras diferentes. É isso que nós vamos já descobrir, quais são as duas formas principais que as plantas podem se reproduzir. Algumas delas se reproduzem apenas uma vez, como é o caso do feijoeiro. Então, tem plantas que o ciclo de vida delas proporciona apenas uma reprodução. Depois que ela produz os seus descendentes, os seus filhos, ou seja, as sementes, ela morre, como é o caso do pé de feijão. O pé de feijão, após produzir a vagem com o feijão dentro, ele morre, ele não funciona mais. Então, é um ciclo de vida de uma única reprodução. Mas tem plantas que podem produzir flores e frutos diversas vezes durante o ciclo de vida, como é o caso da mangueira. A mangueira, a cada ano, ela faz o quê? Produz flores e das flores nascem os frutos. Então, isso quer dizer que a todo ano ela tem uma reprodução. E isso vai até ela morrer por ser muito antiga ou alguém cortar ela. Então, o ciclo de vida das plantas podem ser de uma única reprodução ou de várias reproduções. Reprodução sem semente é o primeiro tipo de reprodução. A reprodução sem semente, podemos utilizar pedaços de plantas adultas para dar origem a uma nova planta. Você já viu alguém plantar uma folha e dela nascer uma planta? Isso é bem comum. Então, às vezes, algumas plantas, ela pega, né, como a gente costuma falar, ela nasce a partir de uma folha, como é o caso muito comum aqui que a gente utiliza, a folha santa. A folha santa, ela nasce a partir de uma folha. Outro exemplo aqui que nós temos é a violeta africana. Se eu tirar uma folhinha dessa plantinha e colocar no copo de água e eu esperar alguns dias, eu percebo que vai nascer raízes. E a partir desse momento, eu posso colocar ela no solo e ela vai originar uma nova planta. Então, tem uma forma de reprodução que é a reprodução sem semente, onde eu utilizo partes da planta para dar origem a uma nova planta. Esse caso aí está mostrando uma reprodução através da folha, mas também eu posso utilizar outras partes da planta, como o caule, que a gente pode utilizar, ou a raiz. A cana de açúcar, eu consigo reproduzir, eu consigo que nasça uma nova planta a partir do caule. Se eu plantar um pedacinho da cana de açúcar no solo, esse pedacinho vai dar origem a uma nova planta. A mesma coisa acontece com a batata. A batata doce, se eu pegar uma batata e plantar, dela vai nascer uma nova planta, pois eu consigo ter essa reprodução sem as sementes, utilizando partes do corpo da planta adulta, ok?
Reprodução com sementes. Vimos que muitas plantas se reproduzem das sementes. Mas de onde vêm essas sementes? Você já parou para pensar como é que se forma? Da onde é que vêm as sementes das plantas, das frutas? Vamos conhecer um pouquinho com relação a isso. Primeiramente, a gente tem que conhecer a flor, partes da flor. As flores, elas participam da primeira etapa de reprodução de muitas plantas. São elas que vão dar origem ao fruto e à semente. Então, quando eu vejo uma planta e ela tem uma flor, eu já sei que essa planta ela vai dar um fruto e esse fruto vai ter sementes. Aqui eu tenho um esquema mostrando o desenho de uma flor e as suas partes principais. Apenas as partes femininas e masculinas participam diretamente da reprodução da planta. As outras partes protegem a flor ou atraem animais. Vamos ver aqui no desenho quais são as partes. Em amarelo, eu vou ter o quê? As pétalas. As pétalas da flor geralmente têm cores bem chamativas. Amarelo, rosa, vermelho. Essa cor faz o quê? Atrai os animais. E a gente vai ver já já porque é tão importante uma flor atrair animais. Além da flor, da pétala, eu tenho as sépalas, que é aquela partezinha verde lá debaixo da flor, que é o que vai segurar a flor ao galho. Então, ela tem a função de proteção. Além disso, eu vou ter a parte masculina da flor, que é essas anteninhas com a pontinha arredondada, e eu vou ter também a parte feminina, que é essa parte central da flor, tá certo? Então, o que é que vai participar na reprodução? Apenas a parte feminina e masculina. E outro ponto importante da reprodução com sementes é a polinização. As partes masculinas da flor produzem pequenos grãos, que são chamados de grãos de pólen. Então, se você olhar aí na imagem, você vai ver que eu tenho uma flor e as pétalas da flor estão cheias de pontinhos, pontinhos amarelados. Esses pontinhos são os grãos de pólen. Os grãos de pólen é o que vai fazer com que ocorra a reprodução. E ele é produzido pela parte masculina da flor. Os grãos de pólen vão estar aqui, nessa partezinha mais escura da flor. Para que as sementes se formem, é preciso que os grãos de pólen sejam transportados da parte masculina até a parte feminina da flor. Ou seja, os grãos de pólen têm que vir dessas estruturas do lado e tem que chegar até aqui ao meio, que é a parte feminina, para que assim ocorra a reprodução. O transporte desse grão de pólen da parte masculina até a parte feminina da flor é o que é chamado de polinização. Então, para que ocorra a reprodução com semente, eu tenho que ter a junção desse grão de pólen, que é produzido na parte masculina da flor, até chegar à parte feminina. E esse transporte do grão de pólen da parte masculina até a parte feminina é chamado de polinização. E é um processo muito importante, como a gente vê. A polinização, ela pode ser pelo vento. Então, esse transporte do grão de pólen, ele pode ser levado pelo vento. Outra forma é por animais, como insetos, beija-flor e morcego. Por isso que eu falei que as pétalas, elas têm aquelas cores bem chamativas, que é para atrair animais, como os insetos. Então, os insetos, eles são atraídos para a flor, onde eles vão procurar um alimento, que a gente vai já ver qual é, e assim ele vai fazer o quê? Esse transporte da parte masculina, onde eu vou ter o grão de pólen, até a parte feminina, ocorrendo assim a polinização. E a gente viu que pode ser pelo vento, por animais também. Os animais polinizadores se deslocam de flor em flor em busca de certas substâncias, como o néctar. Enquanto fazem isso, leva o grão de pólen de uma flor a outra.
Por exemplo, ali no caso da abelha. A abelha é um animal polinizador. Ela procura nas flores essa substância aqui, ó, o néctar. É uma substância rica em açúcares, é tipo um mel que as flores produzem. E esse mel serve de alimento para esse néctar, desculpa, serve de alimento para alguns insetos, como é o caso da abelha. A abelha, ela vai de flor em flor, como mostra aí o ciclo de vida da flor do maracujá. Ela vai de flor em flor em busca do néctar. Esse andar dela de flor em flor faz com que ela chegue perto da parte masculina da flor. Nela vai grudar vários grãozinhos de pólen e quando ela visita outra flor, esses grãos de pólen podem chegar à parte feminina da flor, ocorrendo assim a polinização. Ou seja, a abelha está ajudando a planta, no caso aqui o maracujazeiro, a se reproduzir, a ser polinizado. Certinho? Como as sementes se espalham? Algum tempo depois da polinização, as pétalas e outras partes da flor murcham e caem. Então, depois que o grão de pólen chega na parte feminina, ocorre a polinização. E depois que isso ocorre, toda a estrutura da flor, as pétalas, as sépalas, como a gente viu, elas vão murchar e cair. A parte feminina se desenvolve e vai dar origem ao fruto. E a parte de dentro desse fruto vai ser preenchida pelas sementes, como a gente pode ver aqui no exemplo da flor de abóbora. Lá em cima tem uma flor de abóbora que foi polinizada. Vocês podem perceber, ó, que a parte de baixo da flor, ela começa a aumentar o tamanho. Isso aí vai formar a fruta como um todo. Aí depois de um tempo a flor vai murchar e cair e toda a estrutura da abóbora vai se desenvolver. E dentro dela a gente vai encontrar as sementes. Então depois, isso só ocorre depois da polinização. Quando os frutos estão maduros, as sementes em seu interior estão prontas para dar origem a uma nova planta. Algumas sementes se desenvolvem perto da planta de origem, como acontece com a mamona. Aí nós estamos vendo ó, o fruto da mamona. Dentro dele vai estar várias sementes. A mamona, quando ela seca, ela tem a tendência de abrir suas partes. E essas partes vão liberar o quê? As sementes. E as sementes vão cair próximo àquela planta que deu origem. Dessa forma, ao lado da planta de origem, vai nascer várias novas plantas. Mas também a gente vai ver que outras sementes, elas podem ser levadas para longe, carregadas pelo vento, como é o caso ali daquela florzinha, ó. Ali eu tenho uma flor cheia das sementinhas já prontas para serem liberadas. E o vento é que vai levar. E aonde ela cair no solo, vai dar uma origem a uma nova planta. Ou a semente, ela pode ser levada, transportada por animais. Como aqui a gente tem um exemplo ó, da cutia. A cutia, ela tem o hábito de comer alguns tipos de castanha. E quando ela come essas castanhas, ela ingere toda a semente. E ela vai para andar na floresta e aonde ela defecar, aquela semente vai originar uma nova planta. Outro exemplo que a gente tem ó, é o carrapicho, que é muito comum aqui na nossa região. O carrapicho, dentro dele vai ter várias sementes e ele tem a função de grudar no pelo dos animais. E aonde ele cair, ele vai dar origem a uma nova planta. Então, as sementes, elas podem cair próximo à planta de origem, originando novas plantas, ou as sementes, elas podem ser transportadas pelo vento ou por animais, que vão originar novas plantas longe da planta original. Surgimento de uma nova planta. Nem todas as sementes produzidas irão dar origem a uma nova planta. Algumas sementes não encontram condições adequadas no ambiente para germinar. Nem toda semente que é produzida dentro de um fruto, por exemplo, ele vai originar uma nova planta, porque as sementes elas necessitam de condições especiais para se desenvolver. Essas condições são o quê?
Uma semente ela precisa de gás oxigênio, precisa também de água e uma temperatura adequada para ela se desenvolver, originando uma nova planta. Quando a semente está em condições, em um ambiente com essas condições, ela se desenvolve. E esse desenvolvimento da semente em uma nova planta é chamado de germinação. Então, quando uma semente encontra condições ideais de oferta de água, de temperatura e de gás oxigênio adequadas, ela vai germinar. Vai acontecer o que a gente está vendo aí na imagem. A sementinha de feijão encontrou um ambiente adequado, ela começa a germinar. De dentro da semente vai nascer uma planta e essa planta vai crescer e se desenvolver naquele local que tem condições adequadas para ela se desenvolver, certinho? Então, agora nós vamos praticar. Nós vimos quais são os tipos de processo reprodutivo, vimos que as plantas podem se reproduzir através das sementes, vimos também que elas podem se reproduzir por partes da planta, como folhas, galhos e raízes e caules, e nós vimos que um papel muito importante para o desenvolvimento de uma nova planta é a produção das sementes. A gente viu como é que as sementes são produzidas. Agora nós vamos praticar com a atividade do livro. Abram aí o livro na página 88. Na página 88, bem no início da página, a gente vai ter a primeira questão, que diz o seguinte, ó. Leia o texto com atenção e responda as questões. Aí tem esse texto aí, ó. Parceria na natureza. Na polinização, os morcegos visitam diversas flores em uma mesma noite à procura de néctar, ou pólen em alguns casos, carregando os grãos de pólen de uma flor à outra. Essa interação é muito importante para o processo reprodutivo de algumas espécies vegetais. Aí tem a imagem do morcego se alimentando em algumas flores. Aí na letra A dessa primeira questão pergunta: por que os morcegos visitam diversas flores em uma mesma noite? O que é que o morcego está procurando nessas flores? O seu alimento. Então, os morcegos, eles visitam várias flores durante a noite à procura do néctar. E alguns tipos de morcego não são apenas, se alimentam apenas de sangue. Outros se alimentam de frutas e outros se alimentam do néctar produzido por flores. Por isso que ele tem que visitar várias flores para ter a quantidade de alimento suficiente. Então, resposta aí para a letra A. Porque estão procurando néctar. Resposta da letra A seria isso. Copiando aí, gente, ó. Porque estão procurando o néctar. O néctar serve de alimento para o morcego. Por isso que ele visita várias flores à noite, ok? Vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte: porque as plantas também dependem dos morcegos. Por que que essas plantas, onde os morcegos se alimentam, também dependem deles para sobreviver? O que que eles fazem lá quando estão se alimentando? Eles vão capturar vários grãos de pólen. E a gente viu que o grão de pólen, quando chega na parte feminina da flor, ocorre a polinização e, consequentemente, a reprodução daquela planta. Dessa forma, vamos ver aqui a resposta. Por que que as plantas também dependem dos morcegos? Porque os morcegos carregam os grãos de pólen de uma flor para outra, auxiliando a planta em seu processo reprodutivo. Então, os morcegos aí vão ser os animais polinizadores e as plantas precisam desses animais polinizadores para que ocorra a reprodução dela, certinho? Então, vou dar um minutinho para vocês copiarem essa resposta aí, ó.
Vamos lá, deu tempo copiar. Se não der tempo, vocês também podem tirar uma foto aí da tela e depois responder no livro e no caderno, certinho? Então, vamos para a próxima letra da primeira questão, letra C. A letra C diz o seguinte: porque o título do texto é Parceria na Natureza. Qual a importância desse tipo de parceria? O que é que está mostrando no texto? A união do morcego polinizando e se alimentando da planta. Então, isso é um tipo de parceria. Os dois estão se beneficiando. A planta tem o seu processo reprodutivo feito pelo morcego e o morcego se alimenta do néctar produzido pela planta. Por isso que isso é uma parceria. Os dois se ajudam. Então, vamos ver aqui a resposta. Por que o título é parceria? Pois ocorre uma parceria entre a planta e o morcego. A importância dessa parceria é o quê? É a ajuda no processo de reprodução dos vegetais, além de alimentar o morcego. Então, essa seria a resposta adequada. A parceria é porque os dois se ajudam, aonde a planta vai se reproduzir e o morcego irá se alimentar. Também vou dar um minutinho para vocês copiarem essa resposta. Vamos lá, a próxima questão. Na mesma página, a gente vai ter a segunda questão, lá na parte de baixo da página. A segunda questão diz o seguinte, ó. As fortes chuvas da primavera derrubaram quase todas as flores da plantação de pêssegos. Como será a colheita de pêssegos deste ano? Então, a gente viu que a flor, ela participa do processo reprodutivo, não é? A flor vai ter a parte masculina, que produz os grãos de pólen, que tem que ser levados até a parte feminina. Quando ocorre isso, ocorre a polinização e vai surgir a partir dessa flor o fruto e as sementes. Se a chuva derrubou quase todas as flores, tem como ter fruto futuramente? Não, porque o fruto só se origina da flor. Se não tem flor, não tem fruto e, consequentemente, não tem semente. Então, vamos ver aqui a resposta. Ó. A colheita será escassa, pois, para os pessegueiros darem frutos, eles precisam das flores. Sem flor, sem fruto. Se as flores forem derrubadas, os frutos não nascerão, ok? Um minutinho para copiarem a resposta. Copiado? Vamos lá. Então, a próxima página é a página 89, ao lado da 88. Na página 89 tem a terceira questão, que diz o seguinte, ó. Observem a imagem. Como você explicaria a essas crianças o que aconteceu? Aí no livro de vocês tem essa imagem aí, ó. A meninazinha, o meninozinho olhando o pé de milho. Aí ela fala,
engraçado, ninguém plantou nada nesta área. Como esta planta chegou aqui? Como é que vocês acham que essa planta nasceu ali sem ninguém ter plantado ela? Nós vimos na aula que as sementes elas podem ser carregadas para longe da planta original por animais ou pelo vento. Dessa forma, as plantas vão nascer bem longe, em locais onde não tem plantas próximas, por exemplo. Dessa forma, a gente pode explicar para as crianças isso. Vamos ver aqui a resposta. O vento ou algum animal pode ter carregado a semente da planta até o local aonde ela germinou e nasceu. Então, essa seria uma explicação mais plausível, mais verdadeira. A semente pode ter sido transportada até aquele local pelo vento ou por algum animal, ok? Também vou dar um minutinho para vocês copiarem. Vamos lá para a última questão. Na última questão da página 89, a quarta questão, diz o seguinte, ó. As fotos mostram a formação do fruto da aboboreira. Relacione cada foto à legenda mais adequada. Então, eu tenho 3 imagens, a foto da flor, do fruto se desenvolvendo e do fruto completo. E eu tenho 3 legendas, 3 frases falando sobre o que está mostrando na foto. A primeira flor aqui eu tenho o quê? Uma flor completa e o fruto se desenvolvendo. Essa imagem se relaciona com a segunda frase, que diz o seguinte, ó. A flor da aboboreira já foi polinizada. E esse acontecimento deu início à formação do fruto. Se vocês prestarem atenção, aqui na base da flor, eu já tenho o quê? Um aumento de tamanho. E isso caracteriza que a planta já foi polinizada e dessa forma o fruto irá se desenvolver. E aí está mostrando o começo do desenvolvimento do fruto. Então, liguem a primeira imagem à segunda frase, a frase do meio. A segunda imagem já mostra o quê? O fruto grandinho e a flor murchando, quase que caindo. E essa imagem vai se relacionar com a última frase, que diz o seguinte: nesta foto, o fruto está se desenvolvendo e a flor está murchando. E a última imagem se relaciona com a primeira frase, que diz o seguinte: o fruto se desenvolveu e dentro dele estão sementes. Onde existia a flor, que murchou e secou, ficou a marca, ok? Então, essa é a relação correta entre as imagens e as legendas. Vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. A gente aprendeu um pouquinho sobre a reprodução das plantas. Vimos que as plantas podem se reproduzir sem sementes, através de partes da planta, e elas podem se reproduzir também com sementes. E para essas sementes surgirem, tem que ter a polinização da flor. E assim as sementes podem surgir, germinar e dando origem assim a uma nova planta, ok? Isso foi o que a gente estudou na aula de hoje. Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham aprendido um pouquinho sobre reprodução das plantas e até a próxima. Tchau! Bom dia, alunos e alunas da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e a gente vai estudar no terceiro ano medidas de tempo, tá? Eu acho que vocês já viram aí mais ou menos o que eram as medidas de tempo, a gente vai ver outras características de medida de tempo. Então, fica ligadinho aí, vamos lá e vamos pegar o nosso material de hoje, tá certo? Então, o nosso material de hoje será o quê? O caderno, o lápis e a borracha. Então, saiam do sofá e rapidinho vão lá buscar, que é pra gente começar a nossa aula de hoje, tá certo?
Então, enquanto vocês vão pegar o nosso material de hoje, eu gostaria de mandar um abraço aí a todos os professores, certo? E todos os alunos que estão assistindo às nossas aulas, tá bom? E desejar a todos aí boas aulas até terminar, tá certo? Que não desistam, tá bom? E aí, conseguiram pegar o material? Tá tudo ok agora? Então, vamos aí à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje vai ser o quê? Ler e registrar medidas e intervalos de tempo utilizando relógios, analógico e digital, para informar os horários de início e de término de realização de uma atividade e sua duração. Então, nós vamos ver aí relógios, nós vamos ver medidas de tempo, nós vamos ver aí várias formas de se ler um relógio, tá certo? Vamos aí desmistificar várias coisas, vamos ler direitinho um relógio, que é para a gente poder aí, certo? Dar o horário certinho, para a gente tá vendo aí e tal, vocês conseguirem ler aí algumas horas, que vocês sabem que tem vários tipos de relógio que a gente vai ver agora na frente. Então, para começar, a gente tem que saber de onde surgiu as medidas de tempo e para que serve, não é isso? Então, vamos ver aí. As medidas de tempo surgiram para atender diversas necessidades dos seres humanos, como compreender o período de tempo entre o cultivo e a colheita, ou até mesmo o momento em que o sol vai se pôr. A primeira referência para o controle do tempo foi o sol. Assim, os primeiros relógios controlavam o tempo de acordo com a posição da Terra em relação à principal estrela do sistema solar, que era, no nosso caso, o Sol. Eles tinham essa preocupação por quê? Porque muitas vezes eles viviam em locais longínquos das suas plantações, porque antigamente não existia irrigação. Então, o que acontece? Eles plantavam na beira dos rios para poder irrigar. E eles muitas vezes perdiam lavouras por não saber o tempo certo de colheita. Eles não tinham aquele intervalo de tempo correto. E eles se baseavam ao sol por quê? Muitas vezes eles saíam de casa quando o sol nascia e voltavam para casa quando o sol estava perto de se pôr, porque à noite era muito perigoso para poder eles estarem, porque tinham animais silvestres, várias outras modalidades e outras. O sol, ele ilumina toda a nossa terra, né? A um determinado local, não é isso? Então, quando ele está iluminado, eles estavam vendo tudo à sua volta e ficava melhor para eles estarem fazendo suas atividades diárias. Então, o sol, ele é de suma importância, certo? No nosso controle do tempo. Até hoje, ele que controla o nosso tempo, tá? Como a gente sabe, né? Nós temos dois movimentos da Terra, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação, propriamente dito, ele vem para poder o quê? Transformar os dias e as noites, não é isso? Ele o quê? Ele vê quando é dia e quando é noite. A metade da Terra quando está de dia, o outro lado da Terra está à noite, e vice-versa. Assim, a gente controla o tempo. Por isso que muitas vezes a gente diz, no Japão é dia, aqui é noite, porque nós somos de lados opostos da Terra, tá certo? Então, o tempo e a medida de tempo veio para isso, para poder ajudar nós de muitas formas, tá bom? Então, sem o tempo, acho que hoje em dia a gente não conseguiria viver, porque nós temos tempo para tudo agora, não é isso? Tem um tempo para estudar, tem um tempo da hora da aula, tem um tempo de brincar. Então, controlamos muito bem o nosso tempo para poder estar vivendo, não é isso? Então, as medidas de tempo. Nós temos dois instrumentos, né, propriamente ditos, que medem o tempo, né? Nós temos esse aqui, né? E nós temos, que é o calendário, né, no caso, que ele mede o tempo em dias, meses e anos. E nós temos esse outro instrumento aqui redondinho, bonitinho, com vários ponteiros, que é chamado de quê? De relógio. Que ele o quê? Que ele dá, né, nos dá a hora exata, não é isso? Do que está acontecendo, não é isso? Esse relógio aqui, né, propriamente dito, nos dá a hora exata. Nós temos vários outros tipos de relógio, que é o que a gente vai ver. Então, nós temos aí, basicamente, dois instrumentos para medir o tempo. O calendário e o relógio, tá? O calendário para medir dias, meses e anos, séculos, milênios, que são outras modalidades de tempo, e o relógio mede, né, o tempo até 24 horas, que a gente vai ver isso aí mais na frente, tá bom? Então, nós temos esses dois instrumentos de medidas aí. Nós temos agora aqui dois relógios, tá? Um com a hora, né, propriamente dita, corretinha aqui e tal, e o outro com os ponteiros apontando a hora. Então, o relógio,
ele tem duas formas, né? Nós temos o relógio digital, que é aquele que já dá a hora exata, e nós temos o relógio analógico, que ele, através de ponteiro, aponta a hora que vai estar, tá? Então, nós temos o relógio digital, que é aqueles relógios já que eles são bem modernos, já dão a hora lá e tudo mais. Tem várias opções, como o cronômetro, para a gente cronometrar o tempo que a gente sai de um local para outro e tudo mais. Muitos de vocês, né, tem um relógio desse aí, né, que mede cronômetro, tem uma luzinha até nele e tudo mais. E tem os relógios analógicos, que são usados por pessoas assim um pouco mais velhas, é usado também com um relógio de parede, da casa da avó de vocês, deve ter um relógio de parede lá, não é isso? Então, nós temos também, em alguns estabelecimentos, relógios também, tipo no cabeleireiro tem um relógio. Então, vários estabelecimentos têm relógios. E nós temos também, né, relógios digitais e analógicos. Um leva o tempo já propriamente dito em números. O outro temos números também, mas só que ele é representado pelos ponteiros, que a gente vai aprender a usá-los, tá? Ele é um pouquinho mais complicado, a gente vai aprender aí a utilizar ele mais à frente ao decorrer da nossa aula, tá certo? Então fica ligado aí e vejam. Então a diferença do relógio digital e para o analógico é que ele já vem a hora já propriamente dita e o relógio analógico não vem, a gente tem que ler os ponteiros, tá bom? Tranquilo? Então, bora lá. O relógio analógico, ele possui 3 ponteiros, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui, dá para visualizar. Ele possui 3 ponteiros. O primeiro ponteiro, que é o maior deles, quer dizer, desculpa, o menor deles, é o que representa as horas, tá certo? Então, o menor ponteiro dos 3 que tem representa as horas, tá? Então, no local que ele está apontando vai ser representando as horas, tá? Em seguida, né, nós temos o ponteiro maior, não é isso? O maior ponteiro, ele representa os minutos, tá? Então, ele representa os minutos. O menor representa as horas, o maior, os minutos. E o mais fininho, que vai rodando entre os dois, que é esse aqui que está embaixo, ele representa os segundos. Muitas vezes a gente não conta tanto os segundos no relógio analógico, porque fica ruim de saber, né, propriamente dito, perfeitamente, em qual segundo ele está. Não é isso? No relógio digital é melhor porque já aparece o número lá para a gente ver. Então a gente calcula mais as horas, tá? Então a gente vai ver as horas e os minutos aí, né, na nossa andança de hoje, na nossa aula de hoje. Tá bom? Então, recapitulando aqui. O menor de todos representa as horas, o maior representa os minutos e o mais fininho representa os segundos, tá bom? Então, cada um representa uma parte, certo? Da medida do tempo. Hora, minuto e segundo, ok? Tudo certinho, tudo tranquilo. Dá para passar direitinho? Dá, né? Então, vamos lá. Nós temos agora as conversões. O que seria isso? Nós temos valores para cada ponteiro desse, tá certo? Então, bora lá. Quando eu pego o ponteiro dos segundos e atravesso toda a extensão, certo, do relógio até chegar no inicial, que o 12 é o início de tudo, e o final também, eu vou ter o quê? 60 segundos. Então, todo esse trajeto que eu faço, fazendo uma volta completa no relógio, eu levo 60 segundos com o ponteiro pequeno. Aí ele aciona o próximo ponteiro, tá? Que é o ponteiro dos minutos. Então, quando ele dá uma volta completa com o ponteiro dos segundos, o ponteiro dos minutos percorre uma casa dessa, certo? Então, ele percorre 1 minuto, tá? Aí o que acontece? Quando o ponteiro dos minutos percorre uma volta completa, certo? Eu vou ter o quê? Quantos minutos? Eu vou ter 60 minutos, tá? Aí o que acontece? Quando eu percorro tudo, ele vai o quê? Ele vai girar uma parte desse,
que é o da hora. Então, por exemplo, ele está no 1, ele já vai para o 2. Então, ele vai de hora em hora. Então, o que acontece? 60 minutos equivale ao quê? A 1 hora. Então, cada volta que eu tenho aqui dos minutos equivale a 1 hora. E, né, quando eu faço essa rotação completa aqui, várias e várias vezes, no caso, 12 vezes de manhã e 12 vezes à noite, né, totalizando o quê? 24 horas, que ele roda, vai fazer essa volta completa 24 vezes. Quando eu termino tudo, né, com o ponteiro das horas, eu vou ter o quê? Um dia completo. Então, recapitulando aí. Eu tenho uma volta completa com esse ponteiro aqui, que é o menor, tem uns 60 segundos, que equivale a 1 minuto. Aí eu vou lá e pego o ponteiro maior e dou uma volta também. Uma volta dele é 60 minutos, que equivale a 1 hora. E o ponteiro das horas fazendo esse movimento 24 vezes, essa volta completa 24 vezes, 12 pela manhã e 12 pela tarde, né, no caso, porque é a parte do dia e a parte da noite, a gente vai ter 24 horas, que no caso a gente vai ter um dia completo já feito. E aí essa contagem posterior vai ser contada com um calendário que a gente vai estudar posteriormente, tá bom? Hoje a gente vai estudar aí só os relógios, tá? Então deu para entender direitinho? Ah, certo, tô vendo que entenderam bem aí. Então, vamos lá. Nós temos agora como é que se lê, né? Como é que se coloca por extenso as horas, tá? É muito importante fazer essa leitura por extenso das horas, tá certo? Porque quando você vai colocar no caderno, né? Quando você vai escrever, você tem que se atentar bem para a sequência que é feita, né? Para a gente poder não errar aí na hora que está colocando por extenso esse horário, tá? Então, bora lá. A gente tem aqui essa hora, tá? Que é num relógio digital, né? No caso que temos a hora aí já propriamente dita. O que a gente vai fazer? A gente vai ver onde é que fica as horas, onde é que fica os minutos e ver a sequência que vai ser tratada, né? Isso, para a gente poder escrever por extenso. Então, bora lá. Em primeiro lugar, vem quem? Vem as horas. Então, toda vez que vier primeiro, tá certo? Sempre aí, ó, da nossa esquerda para a direita, tá certo? A gente vai ter o primeiro, vem as horas, tá bom? E após dos dois pontinhos, vem quem? Vem os minutos, tá? Vem os minutos. Aí agora vamos lá. A gente pega e faz o quê? Descreve primeiro as horas e depois os minutos. Nós vamos pelo maior para o menor. Então vamos aí ver as horas completas primeiro. Então vamos lá. Quantas horas completas a gente tem aqui? 10 horas. E, né, a gente vai acrescentar os minutos. 10 horas e quantos minutos? 36 minutos. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ler assim, ó. 10 horas e 36 minutos. Então, sempre quando a gente for ler as horas, a gente coloca as horas primeiro e após os minutos. E se tiver os segundos, depois dos minutos, colocamos também os segundos. Então, 10 horas e 36 minutos. Entenderam aí basicamente como é que faz para a gente ler aí essas horas? Num relógio analógico? Bem simples, não é isso? Só lembrar. Primeiro as horas, depois os minutos, depois os segundos, se tiver, no caso. Primeiro as horas, depois os minutos, depois os segundos. Escrevendo sempre nessa sequência. Tá bom? Tranquilo? Ah, e um fato assim, para vocês lembrarem. Muitas vezes, quando a gente fecha aqui em 30, né? No caso, a gente pode falar o quê? 10 horas e 30 minutos, ou pode falar 10 e meia, né? Que muitas vezes a gente fala 10 e meia. Por que 10 e meia? Porque é a metade de uma hora. Então, 10 horas e meia, né? E meia hora. Por isso que a gente fala aquela linguagem de 10 horas e meia ou 10 e meia. Todas estão corretas, tá bom? Mas, para treinar melhor, a gente pode falar mesmo, colocar 10 horas e 30 minutos. É só uma observaçãozinha para vocês, tá bom? E agora a gente vai ver a leitura de horas num relógio analógico, que é o que a gente vai ver lá na casa da avó da gente e tal,
Muitas vezes vocês têm que aprender para poder ensinar os outros, que tem gente que ainda não sabe. Tem muita gente que leva um relógio no braço, né? Tipo o meu, que é analógico, e não sabe contar as horas, tá? A gente pergunta a hora para ele, ele vai lá no celular, pega o celular e olha a hora no relógio digital e fala a hora, e não sabe ler a hora no relógio analógico. A gente vai aprender agora. Vamos lá. Nós temos aqui um relógio analógico. Para a gente ver, primeiramente, a gente vai ver as horas inteiras. Como assim? Toda vez que o ponteiro dos minutos estiver no número 12, e o ponteiro das horas vai estar em qualquer número. No caso aqui, ele vai estar no número 2. Então, é uma hora exata. Então, toda vez que o ponteiro dos minutos estiver em cima do 12, a qualquer hora que o ponteiro das horas estiver, ela vai ser uma hora exata. No caso aqui, ele está no 2. Então, no caso, ela vai ser 2 horas. Aí, professor, mas é 2 horas de quê? Da manhã ou da tarde? É uma boa pergunta. Então, no relógio analógico, a gente não tem a sequência de horas. Porque no relógio digital, a sequência é de 1 hora, né? Meia-noite até 24 horas, no caso, que é 0 horas, né? Meia-noite, 0 horas, até 24 horas. Na sequência crescente, né? Aqui não. Aqui ele vai até 12 e volta para 1 de novo. Então, a gente já tem que ver na cabeça e contar, né? Ela depois disso. Então, por exemplo, aqui nós temos 2 horas, que ele não avisou, né? Então, nós temos aqui 2 horas. Aí, pode ser da madrugada, né? Aí, o que a gente vai fazer? Para a gente saber qual é a hora da tarde, o que a gente faz? Se eu tenho 12, depois do 12 vem quem? 13. Depois do 13 vem quem? 14. Então, no caso, nós temos 2 horas da manhã e também nós temos 14 horas. Se você tivesse escrito qualquer uma dessas 2 horas, estaria correto, porque estão todas no ponteiro do 2. Porque no relógio analógico, ele não conta as horas da tarde, né? Ele não conta o relógio de 0 a 24. Ele só conta até 12. Aí, muitas vezes, vem aquela nomenclatura. É 2 horas da tarde, é 3 horas da manhã, é 4 horas da tarde. Porque não tem essa nomenclatura, entendeu? Aí nós temos 8 horas da manhã e 8 horas da noite, né? Porque também não tem essa nomenclatura. E aí o que a gente faz? A gente tem que contar a partir do 12 para a gente saber a que horas que a gente vai estar realmente. Tá certo? Quando a gente vai contar de 0 a 24 horas. Deu para entender direitinho? Tudo certinho aí? Então, vamos lá. Isso aí é horas exatas. Então, toda vez que o ponteiro dos minutos, que é o maior, estiver no 12, a hora vai ser exata. Então, aonde o ponteiro das horas estiver, vai ser a hora exata. Por exemplo, se ele estivesse no 4, seria 4 horas. Tá? Tudo tranquilo, não é isso? Então, vamos aí para frente. Agora, nós temos aqui uma hora que ela não é exata. Por quê? Porque o ponteiro dos minutos não está em cima do 12. Né? Então, como é que a gente vai ler essa hora? Como é que a gente faz? Primeiramente, a gente tem que saber a que horas estamos. Como assim? Toda vez que a gente vai chegar numa hora exata, ele tem que estar em cima do ponteiro para poder ser a hora exata, não é isso? Então, aqui vocês estão vendo que ele não está em cima do ponteiro. Se a gente botar uma reta, ele vai estar aqui um pouquinho antes, né, do ponteiro. Por que isso? Porque ele ainda não chegou. A hora, ela é o quê? Ela tem um espaço, tá certo? Que o ponteiro vai rodando e ela tem um espaço. Por exemplo, de 1 até o 2, ainda é 1 hora, porque só é 2 horas a partir do 2. Aí só é 3 horas a partir do 3, só é 4 horas a partir do 4 e assim sucessivamente. Tá bom? Então, o que acontece? Eles têm essa nomenclatura. Ele vai a partir da hora que está. Por exemplo, ele já passou do 2 ou está em cima do 2? Não. Então, ainda é a hora anterior. No caso aqui, primeiro momento, nós temos o quê? 1 hora, não é? Deu para entender direitinho? Agora, como é que a gente vai fazer com os minutos? É 10 minutos? Aí que eu vou ensinar para vocês. Cada número desse corresponde a 5 minutos do nosso relógio até dar 60. Como assim?
O primeiro momento ele tem 0 minutos, que é a hora exata, não é isso? Depois, ele vem para o número 1. No caso, o número 1 equivale a 5 minutos. O número 2, ele equivale a 10 minutos. O número 3, ele equivale a 15 minutos. O número 4, a 20, né? Porque vai de 5 em 5. 5, 10, 15, 20. Aí, no 5, ele equivale a 25. No 6, a 30, né? Porque é a metade da hora, no caso. 7, 35. O 8, 40. No 9, 45. No 10, 50. No 11, 55. E no 12, fechou os 60 minutos, que no caso é a hora exata. Então agora vamos olhar aí como é que se formou a nossa hora. Vamos lá. Nós temos aqui, na hora, ele está entre 1 e 2. Como não passou por 2, então ainda é 1 hora. 1 hora e quantos minutos? Está bem em cima do 10. O 10 corresponde a quantos minutos? 50. Então nós temos o quê? Nós temos 1 hora e 50 minutos. Então nós temos 1 hora e 50 minutos, tá? Deu para entender? Ou, né, como eu falei para vocês, se for de tarde, a gente tem o quê? Do 12, o próximo é 13. Então, nós temos 13 horas e 50 minutos. Tá certo? Pela manhã, 1 hora da manhã e 50 minutos. E, pela tarde, 13 horas e 50 minutos. Tudo tranquilo? Já podemos aí saber quais as horas que vão ter? Todo mundo preparado? Então, vamos lá. Vamos agora ao nosso exercício, tá certo? Então, vamos comigo. Escreva como se lê as horas abaixo. Então, nós temos aí várias horas digitais, temos 3 horas. Então, vocês vão aí, pega o caderno de vocês, copiem rapidinho e vamos descrever essas horas aí. Vou dar um tempinho para vocês e já já eu volto para a gente responder juntos, tá certo? Vamos lá? E aí, já conseguiram? Fácil, difícil? Tô vendo que alguns aí ainda estão pensando, não conseguiram ainda responder. É só lembrar, certo, pessoal? De descrever um número por extenso. É a mesma coisa. A gente vai descrever o número, só que agora a gente vai utilizar horas e minutos. Então, vamos lá. Escreva como se lê as horas abaixo. Eu tenho essas horas aqui, então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai pegar a partícula da hora e depois pegar a partícula dos minutos. Como é que a gente sabe? Primeiro vem a hora, depois dos 2 pontos, os minutos. Não é isso? Então vamos lá. Nós temos aqui 12, o quê? Horas e quê? 35 minutos. Então nós temos o quê? 12 horas e 35 minutos. Tranquilo? Agora nós vamos lá para o próximo. Nós temos o quê? As horas primeiro, depois os minutos. Então, agora vamos lá. Nós temos 3 horas e 58 minutos. Perfeito. Então, 3 horas e 58 minutos. Tudo tranquilo até agora? Todo mundo acertando aí, né? Se tiver errado, é só erro de ortografia. Presta atenção como é que se escreve os números, tá bom? Então, vamos lá. Próxima hora primeiro e depois os minutos. Então, bora lá. 15 horas e 26 minutos. Então, vamos lá. 15 horas e 26 minutos. Viram aí? Só recapitulando. 12 horas e 35 minutos. 3 horas e 58 minutos. 15 horas e 26 minutos. Tá bom? Deu para entender direitinho? Essa parte do digital é tranquilo, não é isso? Olha primeiro quem vem, as horas, e depois os minutos. Escreve sempre da esquerda para a direita. Tá bom?
Vamos passar para a próxima questão? Vamos lá. Faça a leitura das horas do relógio abaixo. Então vamos ler esse relógio que também é tranquilo, né? Isso, como eu já falei para vocês. Da esquerda para a direita. Vamos olhar aqui. Quem é que está na parte das horas? Aham, certinho, 10 horas. E na parte dos minutos, 38 minutos. Então, vamos ter o quê? 10 horas e 38 minutos. Não é isso? Tranquilo? Vamos agora passar para frente um pouquinho. Vamos lá. João acordou à noite e olhou para seu relógio de parede, como mostra a figura abaixo. A que horas João acordou? E aí? Vamos lá. Aí é um problemazinho um pouquinho mais. Então, vou dar um tempinho para vocês lerem direitinho de novo e verem aí para a gente poder buscar a resposta juntos. Vamos lá? E aí, já conseguiram já ler direitinho? Já conseguiram resolver aí? Já conseguiram fazer direitinho aí essa parte? Olha, vamos lá. Então, vamos juntos. João acordou à noite e olhou para o seu relógio de parede, como mostra a figura abaixo. A que hora João acordou? Então, ele acordou à noite. Então, vamos já saber que hora que ele acordou. Vamos lá? Então, bora lá. Primeira coisa de um relógio analógico é saber em qual intervalo, certo? Que de hora que esse relógio está. Que é justamente para a gente saber a hora que ele vai estar. Então, se ele está entre uma hora e outra, sempre é a hora que está antes. Por exemplo, se eu estou entre 1 e o 2, a hora exata é 1. Se eu estou entre 2 e 3, a hora exata é 2. Se eu estou entre 5 e 6, a hora exata é 5. Então, é sempre quem vem antes. Certo? Se liguem aí. Agora, quando a hora é exata, né? Quando ele está no 12 e tal, aí sim, a hora que o ponteiro está apontando das horas, a gente vai lá, né? E diz qual é a hora exata. Tá bom? Então vamos procurar logo o ponteiro das horas. Que é o ponteiro das horas é qual? É o menor ponteiro. Então bora lá. Nós temos 3 ponteiros aqui. O menor ponteiro é esse. Então ele está entre quem? Ele está entre 12 e 1. Então, a hora é o quê? Se eu tenho 12 e 1, a menor hora é o que vem antes, ó. Então, quem vem antes é o 12, certo? Que no caso, né, se for de noite, pode ser 12 ou 0. Vai depender aí da nossa nomenclatura, tá? Mas muitas vezes a gente utiliza 0, ou 12 horas da noite, ou meia-noite, né, no caso. Então, era meia-noite e alguma coisa. Vamos saber agora o que é. Então, vamos lá. Nós vamos pegar e circular os ponteiros. Vocês sabem que esse ponteiro nos minutos equivale de 5 em 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Está em cima do 11, 55. Então, nós temos o quê? Nós temos 12 horas e 55 minutos. Certo? Por quê? A gente poderia ter 0 horas e 55 minutos. Ou meia-noite e 55 minutos. Depende aí da nomenclatura que a gente utilizar. Tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau! Bom dia, alunos e alunas da Rede Municipal de Teresina. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson. E hoje a gente vai estudar em matemática no terceiro ano, medidas de tempo. Como a gente estudou na aula anterior, certo? A gente viu aí como se lê as horas e tudo mais, vimos várias coisas importantes. Hoje também a gente vai ver também muitas coisas importantes também. A gente vai acrescentar outras coisas para a gente poder definir aí, né? E desmistificar as nossas medidas de tempo. Tá bom? Então, fica ligadinho aí, tá? Então, vamos aí para pegar o nosso material de hoje, tá bom? Vamos lá.
Então a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar do caderno, do lápis e da borracha. Então vamos pegar aí rapidinho o nosso material, que é para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Então, enquanto vocês vão pegar esse material, certo? Eu queria mandar um abraço aí para a Escola Municipal Moacir Madeira Campos, que é a escola onde eu leciono, tá certo? E a todos os alunos e gestores da escola, tá certo? E aí, conseguiram pegar o material de hoje? Tudo pronto agora? Então, vamos aí à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é o quê? É ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios analógico e digital para informar os horários de início e de término de realização de uma atividade e sua duração, tá? Então a gente vai ver aí hoje a gente vai tratar também sobre intervalos de tempo. A gente vai ver direitinho o que é um intervalo de tempo, a gente vai definir aí mais ou menos o que seja um intervalo de tempo. E também vamos revisar um pouco a nossa aula anterior, tá certo? A gente vai ver aí alguns elementos, vamos revisar algumas coisas para a gente poder estar aí craques, né, em medida de tempo, tá bom? Então, para começar, vamos lá. Para começar, nós temos as medidas de tempo, né, que são os instrumentos que são usados para medir tempo. Como eu falei na aula passada para vocês, a gente tem o tempo como uma ferramenta primordial em nossas vidas, tá? A gente utiliza o tempo para tudo. Nós temos tempo para banhar, nós temos tempo para ir à escola, nós temos tempo para brincar, para jogar, para tudo, não é isso? Todos os lugares nós temos tempo, tá? E o tempo é um amigo ou inimigo em relação a várias coisas. Por exemplo, um corredor, ele tem que correr no menor tempo possível para chegar entre os primeiros. Então, ele tem que, quanto menos tempo para ele, melhor. Não é isso? Aqueles que fazem mergulho, quanto mais tempo eles passam debaixo da água, maior, né, a chance deles ganharem um campeonato. Então, tudo isso é relativo. Então, a gente precisa de tempo para tudo. Como eu falei na aula passada também, a gente precisa do tempo para saber a colheita de algum objeto. A gente precisa também do tempo, muitas vezes, para poder saber em que pé está uma gestação, né, de um animal ou de uma pessoa também, para saber o tempo correto de retirar a criança, ou que ela vai nascer. Então, tudo isso a gente tem que saber o tempo, né? E para saber também a que pé está várias outras coisas, tá? Então, eu citei aí vários exemplos aí, que a gente utiliza o tempo, que na nossa vida é muito importante, não é isso? Então, as medidas de tempo, eles têm dois instrumentos de medida. O primeiro instrumento é esse aqui, ó. Esse garoto aqui, que tem um nomezinho em cima, tem vários números nele. Como é que se chama? Isso mesmo, calendário. Então, nós temos o calendário, né? Como já falei para vocês, ele é utilizado para medir dias, meses e anos. Nós tivemos aulas anteriores que eu expliquei para vocês como é que se encontra um dia, um mês, um ano. Temos as semanas também, nós temos as décadas, os milênios, os séculos, que tudo isso é dado por esse instrumento aí, que é chamado de calendário. Não é isso? E nós temos o outro instrumento, bonito ali, redondinho, com 3 ponteiros, tudo mais, que nós vemos ele em vários lugares. Eles têm no pulso também, como eu estou com um aqui agora. Então, ele é chamado de quê? Isso aí, de relógio. Então, o relógio, né, que é o que a gente vai utilizar hoje, né, o que a gente vem utilizando desde a aula passada, é um instrumento de medida muito importante para a gente medir até um dia, não é isso? Então, são o quê? São intervalos de tempo menores. E o calendário mede intervalos de tempo maiores. Tá bom? Então, nós vamos ver aí o intervalo de tempo menores, né, ao decorrer de um dia, não é isso? Então, bora lá. Para isso, nós temos dois tipos de relógio, certo? Como a gente já estudou, mas vamos revisar aí. Nós temos este relógio aqui, bonito e tal, alguns de vocês têm e tudo mais, né? Tem uma luzinha e tal para iluminar, e ele vem com a hora já no ponto, esmiuçado. Que é o quê? Se chama o quê? O relógio digital. Ele é digital também porque ele já é uma máquina que ele aparece a hora, com LEDs e tudo mais, por isso que ele fala digital também. E nós temos o nosso relógio analógico, que é formado por quê? Por engrenagens, não é isso? Ele tem os ponteiros e tudo mais, e se chama relógio
analógico, tá? Que é o que a gente vai aí estudar, que é um pouquinho mais complicado para a gente entender a hora que está, o minuto. Então, a gente vai estudar bem ele aí, tá bom? Bora lá. O relógio, né, como eu falei para vocês, ele tem 3 ponteiros, tá bom? Nós temos o quê? O ponteiro menor, né, de todos, que é o das horas. Nós temos também o ponteiro maior de todos, que é dos minutos. E nós temos aqui o mais fininho, que ele roda um pouquinho mais rápido que os outros dois, que é chamado de, que é esse bem que assim, que é chamado de segundos, tá? Então, nós temos o ponteiro menor, que é as horas, ponteiro maior, que é os segundos, ponteiro maior, que é os minutos, e o mais fininho, o segundos, tá bom? Então, lembrem aí, não esqueçam mais isso, tá certo? Agora, nós vamos ver como é que a gente faz para ler uma hora em um relógio digital. A hora já aparece aqui tranquila, então o que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que saber onde é que ficam as horas e os minutos para poder criar uma sequência. Então, sempre primeiro vem as horas e depois dos 2 pontinhos vem quem? Os minutos. Então, as horas vêm primeiro e depois os minutos. Então, o que acontece? Para a gente poder escrever e ler as horas, a gente tem que o quê? A gente tem que pegar primeiro as horas e colocar por extenso e depois acrescentar os minutos. Sempre da esquerda para direita. Nunca esquecendo isso. Sempre da esquerda para direita. Então, como é que a gente leria essa hora aqui? Como é que era? 10 horas e 36 minutos. Então, sempre da direita para a esquerda, lendo a hora, certo? Colocando a hora primeiro e depois os minutos. Colocamos o número por extenso e colocamos ao lado dele horas. E colocamos o número por extenso e colocamos ao lado deles minutos, de acordo com cada um. Tá bom? Nunca esquecendo disso. 10 horas e 36 minutos. Dá para esquecer? Dá não, né? Conseguiram aí revisar de novo? Viram como é que faz? Então, vamos aí para a nossa próxima. Agora nós temos o relógio analógico. Como eu falei na aula passada para vocês, o relógio analógico, ele consiste, certo, em 3 ponteiros. Algumas vezes aparece só 2 também, como essa figura aqui mostra 2, mas na maioria das vezes, ou todas as vezes, ele é construído com 3 ponteiros, tá? Então, bora lá. Toda vez que o ponteiro grande, né, o maior de todos, que é o ponteiro dos minutos, estiver em cima do número 12, quando eu for olhar para o ponteiro pequeno, que é o das horas, ele sempre vai estar em cima de um número. No caso, esse número vai ter uma hora exata. Que é o quê? Que é aquelas horas exatas que a gente vê. 4 e 00, né? Que são 4 horas, 5 horas, 6 horas. Então, ele vai ter uma hora exata. Sempre que ele tiver no 12 e este outro ponteiro, que é o menor, que é o das horas, estiver em qualquer número, ele vai ter uma hora exata. E se ele tiver, o ponteiro grande estiver em cima do 6, ele sempre vai ser meia hora. Então, no caso, nós vamos ter a hora lá e meia, certo? Tipo 4h30, 5h30, 6h30, tá bom? Então, lembrando, sempre quando tiver no 12, vai ser ponteiro dos minutos. Se tiver no 12, vai ter aí uma hora exata, tá certo? Então, no caso, aqui, ó, nós temos o ponteiro no 12 e o ponteiro das horas no 2. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho 2 horas. Então, eu tenho 2 horas. Então, no caso, está falando em 2 horas. Só que, como eu falei para vocês também na aula passada, o relógio analógico, ele só conta a hora dependendo do dia e da noite. A gente tem que olhar para o sol e ver como é que está aí o nosso dia e a noite. Por exemplo, se eu falar 2 horas, eu muitas vezes falo, é da manhã ou da noite? ou da madrugada, né? No caso, noite e madrugada. Só que aí,
dependendo do momento que a gente for olhar o nosso relógio, a gente vai saber se é da madrugada ou não. Vamos supor, seu pai acordou à noite preocupado. Então, se é à noite, preocupado e tudo mais, ele vai olhar a hora. Então, se é de noite, então é 2 horas, né? Da madrugada ou da manhã, tanto faz essa nomenclatura. Agora, se ele está à tarde, voltando para o trabalho, né, no caso, que mais ou menos a hora que ele volta, então, a gente fala, né, no caso, 2 horas da tarde, mas, né, se a gente for seguir as horas, né, no caso que a gente sabe, eu falei na aula passada para vocês, a nomenclatura das nossas horas, as horas completas, quando elas fazem as 24 voltas dela, eu tenho um dia completo. Então, no caso, cada hora vai ter um tempo, certo, né? Então, ela vem de 0 horas até 24 horas. Então, eu vou contando 0, 1, 2, 3 até 24. Então, se eu for fazer nessa nomenclatura, às 2 horas da tarde vai virar o quê? É só contar depois do 12. 12. Depois do 12, mais 1 vai ser o quê? 13. E mais 1 vai ser o quê? 14. Então, no caso aqui, eu teria 14 horas. Então, se eu falasse que era pela manhã, seria 2 horas, né? 2 horas da madrugada. E pela tarde, 14 horas. Beleza? Deu para entender direitinho aí, quando eu tenho horas exatas? Dá para poder levar para a vida isso aí, não esquecer. Dá, não é isso? Então, todo mundo craque aí, vendo as horas aí do relógio de casa e já dizendo logo quanto é que é a hora já. Então, vamos ver agora, quando esse relógio analógico não tem a hora exata, tá? Que é para a gente poder definir a hora dele. Vamos lá? Então, vamos. Nós temos aqui um relógio que ele não tem a hora exata, tá? Eles têm os 3 ponteiros, não tem a hora exata. Então, vamos ver aí que horas é. Como é que a gente vai fazer? Para a gente poder saber a hora e o minuto que tem, certo? Nessa nomenclatura, a gente faz o seguinte. A gente tem que ver, primeiro, o ponteiro pequeno, que é o das horas, e ver qual é o intervalo que ele está. Se ele tiver com o número em cima mesmo do número que ele está, ele vai ser uma hora exata, porque o ponteiro dos minutos já vai estar no 12. Como a maioria das vezes ele não está no 12, a gente tem que ver o intervalo que ele esteja, tá? Então, por exemplo, sempre quando a gente vai ver o intervalo, a gente vai pegar o número que vem antes, porque o relógio, ele roda neste sentido, ó, tá? Então, quando a gente pegar o intervalo, a gente vai rodar no sentido contrário para poder pegar o primeiro número, tá bom? Então, vamos aqui ver aqui. Nós temos aqui o intervalo que o ponteiro pequeno está, ele está entre o 1 e o 2. Por que ele não está no 2 ainda? Porque ele está bem aqui em cima. Ele não está ainda em cima do 2. Então, nós estamos nesse intervalo aí. Como a gente está nesse intervalo, entre o 1 e o 2, ele não corre sentido horário assim? Então, a gente vai ter que voltar um pouquinho. Qual é o primeiro número que vem? O número 1. Então, no caso, nós temos aí o número 1. Não é isso? Depois disso, nós vamos aí ver agora os minutos. Então, nós no caso, já sabemos que nós temos 1 hora, não é isso? Então, vamos ver agora os minutos. Os minutos, eles são contados pelo quê? Eu não disse para vocês que o início é aqui, né? A hora exata não começa pelo 0? Então, o 0 é aqui. Cada número desse corresponde a 5 minutos a mais. Então, nós vamos girar em sentido horário. Então, cada 5 minutos a mais. Então, se aqui é 0, passou aqui, né? No caso, eu vou ter o quê? O número 5. 5. Passou mais 5, 10. Passou mais 5, 15. Passou mais 5, 20. Passou mais 5, 25. Passou mais 5 minutos, 30. Que no caso aqui é a metade de 1 hora. Não é isso? Passou mais 5, 35. Passou mais 5, 40. Passou mais 5, 45. Passou mais 5, 50. Passou mais 5, 55. E aqui é os 60, que é a hora completa, que é o 0 de novo. Tá certo? Então, vamos lá. Se nós sabemos que ele está nesse intervalo, voltando aqui é 1 hora. Vamos agora saber os segundos. Se eu estou ouvindo aqui, quer dizer, desculpa, os minutos. Se eu estou fazendo essa volta completa, ele está em cima do 10 certinho, então ele tem 50 minutos. Então, eu estou o quê? 1 hora e 50 minutos. Então, eu tenho 1 hora e 50 minutos. Aí, resta saber o quê? Se é
pela manhã ou pela tarde, como eu falei para vocês. Se for pela tarde, como eu falei para vocês, eu venho depois do 12, o próxima hora é quem? O 13. Então, no caso, eu tenho 13 horas e 50 minutos. Pela manhã eu tenho 1 hora e 50 minutos e pela tarde, 13 horas e 50 minutos. Ok? Deu para entender direitinho? Já dá para ficar craque aí nessa hora do relógio? Dá, não é isso? Então é só lembrar do que eu falei que vocês vão estar aí craques nessa hora. Tá bom? Então, vamos lá. Só para poder dar um efeito de formação, cada diferençazinha dessa aqui do relógio corresponde a 1 minuto, ó. Porque, ó, 1, 2, 3, 4, aí 5, certo? 6, 7, 8, 9, 10. Por isso que quando os números estão grandes assim, eles vão de 5 em 5. Porque a cada ponteiro desse equivale a 1 minutinho, tá bom? Então, aqui vai ter 60 pontos para poder rodar, porque, como falei para vocês, 1 hora tem 60 minutos, não é? Só para efeito de informação aí, para vocês entenderem melhor isso aí, tá bom? Agora nós temos o quê? Os intervalos de tempo. O que seria isso? Ele é calculado quando temos 1 hora inicial e uma final de um evento. Como assim? Intervalo de tempo, gente, nada mais é que o tempo que a gente passa em algum local. Por exemplo, vamos lá. Você vai para a escola de manhã, né, e tal, às 8 horas, e deu uma dor de barriga lá e veio mais cedo e saiu 10 horas. Você passou quanto tempo na escola? A gente vai calcular esse intervalo de tempo, que é o tempo que você chegou e que você saiu da escola. Certo? Como também a gente pode calcular o quê? Quanto temos a hora inicial ou a final e o tempo de duração deste evento. Por exemplo, a gente tem a hora inicial do evento, vamos supor que tem a reunião dos pais na escola às 14 horas. E vai durar 2 horas. A gente vai saber, logicamente, quando vamos ter a hora final desse evento. Então a gente pode o quê? A gente pode calcular subtraindo ou podemos calcular adicionando esses números. Como assim? Quando a gente tem um intervalo de tempo com a hora inicial e a hora final, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a hora final, quando acabou esse evento, e vamos diminuir, certo? Pela hora inicial dele. E a gente vai saber quantas horas a gente ficou lá no evento. Tá? Agora, quando a gente tem só a duração e nós temos a hora inicial, nós vamos somar, certo? A hora que começou, quantas horas durou, a gente vai saber que horas terminou. Ou agora a gente tem a hora final. Temos a hora final. Vamos supor que terminou 14 horas. Então a gente vai diminuir pelas horas que teve no evento, vamos supor que 2 horas, e a gente vai saber a hora que iniciou o evento, tá? Então, vai depender muito da hora inicial, da hora final, vai depender da questão, então vamos ter que ler a questão direitinho. Mas sempre quando tiver um intervalo de tempo que eu tenho o início e o fim, eu vou pegar o fim e diminuir pelo início e vou saber quantas horas durou. Tá certo? Deu para entender o que é intervalo de tempo? Intervalo de tempo é isso. É o tempo que eu vou levar do começo até o final de algum local. Tá certo? Então, esse aí é o intervalo de tempo. Você pode calcular o intervalo de tempo em vários locais. Por exemplo, o tempo que eu levo de ir para a escola e chegar lá, né? Sair de casa para ir para a escola, é um intervalo de tempo. O tempo que eu levo dentro da escola, é um intervalo de tempo. Então, tudo aí é um intervalo de tempo. Então, é só ler direitinho, prestar atenção para a gente poder fazer essa parte aí. Tá bom? Todo mundo certinho aí? Então, vamos ver aí. Agora vamos aí para as nossas questões. Certo? Então, todo mundo ligadinho aí. Vamos fazer algumas questões aí para a gente poder estar craques aí para poder virar esse assunto. Não é isso? Então, vamos lá. Escreva como se lê as horas abaixo. Nós temos aqui 3 horas para poder escrever por extenso como é que se lê elas. Eu vou aí dar um tempinho para vocês escreverem, ver se vocês estão ainda craques ainda, para poder vocês escreverem todas essas horas e a gente fazer já já, tá certo? Então, façam aí, tentem aí, tá certo? É muito importante tentar e já já eu trago para vocês a resposta. Vamos lá?
E aí, conseguiram responder direitinho? Tô vendo aí que todo mundo já tá craque, mas tô vendo uns aí que ainda estão ainda em dúvida, ainda estão meio assim. Não fiquem assim não, que vai dar tudo certo. Então, vamos aí tentar, tá certo? Então, vamos comigo. Escreva como se lê as horas abaixo. Como eu falei para vocês, nós temos horas digitais aqui, né, do relógio digital. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber primeiro onde é que está a hora e onde é que está o minuto e fazer o quê? Vamos colocar por extenso o número que vai estar na hora e acrescentar o nome hora ou horas, né? Se for hora quando é no singular e horas no plural, quando tiver mais de uma hora. E minutos, não é isso? Ou minuto, vai depender se for é um minuto. Quando for na parte dos minutos, a gente coloca esse número por extenso e acrescenta minutos, tá? Então vamos ver aqui. As horas sempre ficam primeiro, né? E depois vem quem? Vem os minutos. Então bora lá. Nós temos o quê? Nós temos 10 horas e 35 minutos. Então lá, vamos lá. 10 horas e 35 minutos. Escrevemos por extenso, acrescentamos a partícula horas e escrevemos por extenso e acrescentamos a partícula minutos. Beleza? No próximo, sempre fazendo da esquerda para a direita. Então, vamos lá. Horas, minutos. Vamos lá, nós temos o quê? 4 horas e 58 minutos. Não é isso? 4 horas, depois dos 2 pontos dos minutos, 58 minutos. Beleza? E por último, nós temos aqui o quê? 15 horas e 26 minutos. Então, nós temos 15 horas e 26 minutos. Recapitulando, 10 horas e 35 minutos, 4 horas e 58 minutos, 15 horas e 26 minutos. No nosso horário digital, tranquilo demais. Não é isso? Dá para fazer? É muito difícil? Não, né? Só tem que ficar atento aí na escrita, certo? Por extenso desses números, tá bom? Para não errar. Então, já vão vendo aí direitinho que é para não errar a escrita dos números, tá? Mas fora isso, muito fácil, não é não? Então, vamos passar para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão é sobre intervalo de tempo. Então, vamos ver aí. Vera foi à escola de sua filha para assistir a uma apresentação teatral, que teve início às 8 horas da manhã, com duração de 3 horas. Que horas terminou a apresentação? Então, vamos ver aí, ó, nós temos aqui as alternativas. Vão lendo aí de novo, para vocês saberem aí qual é a alternativa, marcar e como é que vocês vão resolver. Tá bom? Então, vamos lá. E aí, já conseguiram resolver? Muito fácil ou não? Então, quem não conseguiu ainda, vem comigo. Vamos lá. Vera foi à escola de sua filha assistir uma apresentação teatral, que teve início. Então, começou às 8 horas da manhã, com duração de 3 horas. Duração, o que acontece? Duração é quanto esse evento, né, durou. Ele, o quê? Em 3 horas aconteceram as apresentações. Que horas terminou a apresentação? Então, como é que a gente tem que fazer aí? A gente vai ter que fazer o quê? A gente vai pegar a hora inicial, que é o início de tudo, que foi 8 horas. E nós vamos o quê? Se ele está indo para frente, eu vou o quê? Eu vou somar. Então, eu vou somar, certo? Com o quê? Eu vou somar com quantas horas teve, né? Durou esse evento. No caso aqui, 3 horas. Que vai ser igual ao quê? 8 mais 3, 9, 10, 11. Então, vamos ter o quê? 11 horas. Então, vamos aqui para nossas alternativas. Que horas terminou a apresentação? Ela terminou às 11 horas da manhã. Tá bom? Deu para entender aí nessa parte de intervalo? Deu, não é isso? Então, vamos aí para a nossa próxima questão aí. Vamos lá.
Faça a leitura das horas do relógio abaixo. Eu já coloquei até as respostas aqui, que é justamente para a gente poder entender aí melhor, certo? Como é que faz? Só para a gente recapitular o final. Vamos lá. Primeira coisa para a gente poder entender é o quê? A gente vai fazer o quê? A gente vai ver o intervalo, certo? Do ponteiro menor. No caso é esse aqui que é o menor, que é o das horas. Então vamos ver aqui. O intervalo dele está entre 1 e o 2. Eu disse sempre que a gente pega o anterior. No caso, 1. Então, 1 hora. Não é isso? E depois a gente vai ver os minutos. Vamos lá. Ele disse que é 50 por quê? Ó? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então, 1 hora e 50 minutos. Aí, 13 horas e 50 minutos. Por quê? Porque depois, né, de tarde, eu tenho 12 horas. Após 1 hora, 13 horas. Tá certo? Então, a leitura desse relógio abaixo é 1 hora e 50 minutos, 13 horas e 50 minutos, como está mostrando aqui. Tá bom? Entenderam aí, né? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Ian Lucas foi assistir a um filme que teve início às 16 horas, com duração de 2 horas. Que horas terminou esse filme? Então, que horas terminou o filme? Ele começou às 16 horas, então ele teve início às 16 horas. Então, vamos ver aí direitinho, vamos pensando um pouco aí, que já já eu trago a resposta para vocês. Vamos lá? E aí, já mataram a charada? Estão lembrando da outra questão aí? E aí, como é que é? Vamos lá. Então, vamos resolver juntos aí agora. Ian Lucas foi assistir a um filme que teve início às 16 horas, com duração de 2 horas. Que horas terminou esse filme? Então, bora lá. Partimos da mesma coisa que a gente fez na questão anterior, que era o quê? Pegamos a hora inicial, não é isso? Foi o 16. E vamos o quê? Se a gente vai assistir o filme, então passou para frente, não é isso? Então a gente vai o quê? Vai somar a quantas horas durou o filme. No caso, durou quantas horas? 2 horas. Então vamos ver aí. 16, 17 e 18. 16 mais 2 vai dar 18. No caso aqui, que horas terminou o filme? Às 18 horas. Foi isso? Então, gente, e essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau.